Muito bom. Seguinte, tem um cara aí que ele é de uma tribo de pesquisadores, estudiosos de psicologia positiva. Olha que legal essa. Se fosse na minha época, acho que eu teria feito isso. Em vez de estudar doença, tem alguns caras que vão pesquisar felicidade, consciência, estados. E um papa dessa área aí, um PhD, é chamado de Paul Soles. Já tem um tempo, tem alguns anos. Esse Paul Soles aí, ele criou uma pesquisa muito interessante. Ele conseguiu medir e trazer o seguinte dado medido, que cada 10 minutos de estresse, a gente compromete a produzir por 6 horas seguidas, 10 minutos de estresse, 6 horas seguidas de diminuição de IgA, imunoglobulina ativa. Os soldados, um dos soldados de defesa da imunidade do nosso corpo. Olha o que o cara descobriu. 10 minutos, 6 horas, significa 40 minutos, 4 vezes 6, 24, um dia inteiro. Então 40 minutos de estresse compromete 24 horas da tua imunidade. Olha que maluco. Quando a gente fala de estresse, a gente pensa no geral, preocupação, dívida, trânsito, cansaço, doenças, problema financeiro, tudo isso é estresse. E entre eles, o medo é uma das coisas mais estressantes. Nesse momento, nós estamos com todos esses medos cotidianos de sobrevivência, de preocupação, da vida normal, cotidiana, aumentado pela condição da pandemia. Soma-se a isso o medo da própria pandemia, o medo da morte, de pegar, de ficar sem vaga para uma UTI, tudo isso, o tempo todo, alimentado o dia inteiro pelas mídias, pelas redes sociais, o tempo inteiro bombardeando o nosso inconsciente coletivo de que o fim está próximo. Independente de nós colocarmos filtros voluntários ali, assim com a mente, esse bombardeamento, ele vai criando um medo coletivo. Assim, acho que ninguém, o primeiro cara que nomeou isso, assim, no nosso mundo, que isso já era conhecido há muito tempo, assim, que nós estamos ligados na nossa mente, foi Gustav Jung, quando deu aquela noção de inconsciente coletivo. Isso já existia há muito tempo, os egípcios já sabiam disso, que nós temos, assim como as árvores têm uma comunicação assim embaixo da terra, umas com as outras, criando um organismo único, nós também, seres humanos, temos ligações, conexões sutis assim, no nosso inconsciente, criando uma rede entre nós, o que nós vamos chamar de inconsciente coletivo. Nesse momento, o que está acontecendo, esse bombardeio, normalmente, não vou chamar naturalmente, vamos dizer assim, normalmente deixa todo mundo assim, num estado delicado com relação a estresse, com relação à ansiedade e com relação a medo, principalmente. Medo e ansiedade. Antes, muito antes já de acontecer essa pandemia, já estavam alarmantes o número de diagnósticos de ansiedade e de depressão no mundo. Então, isso, assim, números que já estavam saindo daquilo que a gente imaginava, o projetivo, aumentando exponencialmente. E agora, essa população, sob essa sobrecarga, tem os seus sintomas aumentados. Ou pessoas que não tinham nenhum tipo de depressão ou tipo de ansiedade, já tem esse incentivo coletivo inconsciente, mesmo que não fique ligado na televisão, mesmo que fique no seu sítio cuidando de uma horta, num mundo paralelo, sem saber de nada, mesmo essa pessoa está comprometida, porque está ligado, todos ligados, nesse inconsciente coletivo. Então nós estamos vivendo, nessa ocasião, um medo adicional, uma ansiedade adicional. No mundo que já estava com medos, que já estava ansioso, que já estava confuso, que já estava em crise. Então,
Isso precisa de uma providência. Então, eu quero começar por aí, o medo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que esse medo existe, que ele é alimentado inconscientemente pelo que está acontecendo e que precisa de uma providência, porque senão ele vai favorecer a realização do próprio medo. Isso já é sabido. Assim, a gente acaba concretizando os nossos próprios medos, porque a gente cria uma imagem e vai atrás daquela imagem, temperando com uma emoção, que é o medo, cristalizando uma realidade. Nós sabemos que funciona assim. Então nós temos que entender e imediatamente criar um movimento contrário a esse medo e cortar essa identificação com esse apelo inconsciente, intenso, vivo, pulsando agora. Esse é a primeira coisa que nós temos que fazer, nos desidentificarmos com o medo. Aí, é isto. E simples, porém não tão fácil, por conta de toda essa carga que tem aí. Bom, dito isso, a gente continua nessa mesma linha de raciocínio e percebendo que o medo, ele é um produto de um pensamento que gerou esse sentimento e essas emoções. Então começou num pensamento. Então, se eu for tentar interagir, intervir já no medo, eu vou gastar um nível de energia, concorda? Porque tem toda uma emoção forte ali instalada. E eu vou ter que acalmar aquela emoção, vou ter que entender, vou ter que desviá-la. Tem todo um investimento, um aporte de energia em contrapor um medo maduro, existente, antigo, reforçado, respaldado por todo mundo. Então, vamos procurar estrategicamente agir na sua semente, na sua origem, que é o pensamento. Então, eu estou absolutamente consciente de tudo que está acontecendo, me informo com aquilo, sei dos riscos, sei do perigo, tá, e tiro essa sintonia daí e vou colocar em alguma coisa que induza em mim uma vibração, uma vibe, uma sintonia oposta à do medo, à da morte, à da tragédia, e sim à da festa, à da serenidade, à da compreensão, e como eu disse, para você usar esse tempo para um mergulho para a sombra. Vamos usar a nossa coragem para encontrar as nossas próprias sombras. Então, desidentificar com o medo, aí, constante. E aí, existem algumas coisas práticas que podem facilitar isso daí. Primeiro, a gente pode perceber que no meio dessa chuva de informações, existe assim alguns times bem claros. Tem um grupo de informações cansativas que focam nos dados científicos e coronavírus, da morte, e só falam nisso. Jornais com horários especiais, novos jornais, plantões de madrugada, de todos os jornais, o tempo todo. Aí tem um tipo de informação e que isso gera uma vibração. Concorda com isso? Concordo. Existe também, simultaneamente, na mídia, nas redes sociais, pessoas que ficam colocadas o tempo todo usando o coronavírus para disputas políticas, a favor do presidente, contra o presidente e não sei o quê, fazendo um uso político e só pensando em como isso vai fazer, os buracos econômicos, outro tipo de vibe, outro tipo de sensação. Também aí, assim, um pouco diferente, mas tão nociva quanto a catastrófica do medo, a tanásico medo da morte. Mas também existe um outro grupo que fica variado em algumas ações, como colocar posts agradáveis, ilustrativos, pessoas que entram, se engajam em campanhas para ajudar quem está na linha de frente, fazendo máscaras, criando lives, assim, numa outra vibe de solidariedade, de esperança, de serviço,
de apoio também focados nisso. Não tem? Então nós temos essas três. Aqueles que estão focados nos números, verdadeiro, real, preciso, necessário. Aqueles que estão focados na política e aqueles que estão focados na solidariedade. É incrível, incrível nada, claro, é perfeitamente incrível, acreditável, perceptível, como no meio de tanta tragédia também brota espontaneamente um sentimento de solidariedade, de vontade de ajudar, um pique, um ânimo típico, que só conhece isso as pessoas que já viveram pós-guerra, imediato. Assim. Na guerra acontece um nível de solidariedade, um nível de equalização e de amizade e de doação que não tinha antes da guerra. E que aquilo é necessário para reconstruir, para organizar aquilo. Depois parece que esquece tudo aquilo. Então, nesse momento, isso também está brotando. As pessoas que estão na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, assim, o pessoal da saúde de uma maneira geral, que estão na batalha ali, eles estão vendo emergir uma conduta ali extremamente solidária e linda dentro daquela muvuca toda de desespero, de falta de EPI, de falta de pessoal, de não saber o que fazer, de ter que decidir quem entubar. No meio de toda essa tragédia, tem emergido aí uma coisa que quem está testemunhando está vendo que meio mágica. Eu estou falando isso porque eu tenho uma filha médica, que é especialista, inclusive, neurologista, mas que está trabalhando como infectologista agora, porque precisa, na linha de frente. E ela é que me diz disso, de que médico normalmente é reclamão. E assim, nos ambientes hospitalares, como qualquer ambiente, tem panelinha, tem disputa, o ambiente médico não é diferente. Diz que acabou tudo isso, uma solidariedade, um cobrindo o outro, não tem preguiça, ninguém se queixa. O nego está desmontando ali, o outro vem, faz um café, faz um chá para ele, e bora. Todo mundo dando o melhor. E a vizinhança, ela mora sozinha, né, e num apartamento, e que os vizinhos ali estão deixando alimentos para ela, recados super dóceis para ela, e ela tem sido áspera com a população do prédio, porque pega no pé, por conta dessa coisa da certeza que as pessoas precisam ficar em casa. Né? E mesmo tendo uma atitude antipática, assim, e brigando e criticando todo mundo, os vizinhos têm acolhido ela, dando comida. Olha que lindo isso. Estou pegando o exemplo da minha filha. Vários outros acontecem, solidariedades, assim, coisas muito bonitas acontecendo aí nesse momento. Então, se liga nesta estação, nestas notícias, se enganja nessa vibe, escolha os posts que você quer ler, escolha os posts que você quer fazer, escolha os vídeos que você quer assistir, os filmes que você quer assistir, assim, tomando um cuidado, assim, para elevar o seu tônus vibratório para a alegria, para a esperança, para a solidariedade, para aumentar o seu padrão vibratório, porque isso vai melhorar a tua imunidade. É disso que eu estou falando. Hoje, a ciência oficial tem uma especialização que chama-se neuropsicoimunologia. Neurologia, psiquiatria, psicologia e imunologia. Porque todas as coisas estão devidamente ligadas, intimamente ligadas, amalgamadas. Este é o pior momento para a gente desesperar. Este é o pior momento para a gente deprimir. Esse é o pior momento para a gente ficar ansioso. Esse é o pior momento para a gente ficar olhando os defeitos dos outros. Agora é a hora de mergulhar aquilo que eu disse dentro da nossa sombra, para atravessarmos isso de maneira iluminada, conhecer a nós mesmos. Então, afastar o medo, afastar a ansiedade, colocando a nossa sintonia nessa estação que está vivendo as coisas positivas. Muito bem, nesse pique, eu vou falar algumas coisas que você já viu de muita gente. Eu vou pontualizar assim rapidamente. Aqueles que, por exemplo, estão convivendo com seus familiares. Cara, entre parênteses aqui, assim, entre aspas aqui,
Aliás, entre parênteses, literalmente, entre parênteses. Os espíritas dizem isso. Nas famílias existem os melhores amigos e os piores inimigos. As famílias a família é uma oportunidade, acima de tudo, uma oportunidade espiritual de uma resolução de um conflito antigo. Eu disse para vocês em que conceitos eu ia fundamentar o meu ponto de vista. Já fundamentei no tripé mente, corpo e espírito. Espiritualmente, assim, a família é sempre uma oportunidade de evolução na consciência. Básico, ponto. Em qualquer situação. E dentro das famílias existem nossos melhores amigos para que possam nos apoiar nos momentos difíceis que vamos ter na vida. E sempre tem também alguns desafios dentro da família, que nós temos dificuldades, para poder resolver aquelas questões e conhecer amorosamente uma nova dimensão daquela relação. Estão ali para ser superados. Então, a família é estratégica nesse momento. E se você pode estar com seus pais ou com seus filhos nesse momento, não perca essa oportunidade de dar esse upgrade assim, na relação de vocês, na qualidade da relação de vocês. Assim, imagine aqueles que têm criança em casa. Olha que do cacete isso. A grande maioria, o dia tem 24 horas. Vamos admitir que a gente trabalha 8 horas por dia e que durma um sono tranquilo de 8 horas. 8 horas dorme, 8 horas trabalha, 8 horas vive. Metade da nossa vida de vigília, a gente passa dentro do ambiente de trabalho. A grande maioria de nós vive mais tempo com os colegas, com o chefe, do que com a família, do que com os filhos. E agora nós estamos tendo uma oportunidade de, alguns até continuar trabalhando, mas dentro de casa, junto com seus filhos, junto com a sua esposa. Nós podemos fazer disso, além de uma pandemia, um pandemônio de irritação, de cobrança, de injeção de saco. Ou podemos fazer disso um exercício de sanear as nossas relações, de alimentar as nossas relações de amor, especialmente com os nossos filhos. Estou pensando agora, se eu tivesse Sofia pequenininha, agora a oportunidade que eu teria de passar dias e dias e dias brincando com ela. Que delícia que seria isso, não é? De ter tempo de me relacionar afetivamente com as pessoas, não fisicamente, né? Porque isso não é mais possível ou recomendável, mas hoje nós temos a tecnologia que nos aproxima. E se no meu dia a dia eu não tinha tempo de responder ou de dizer, ligar para a mamãe, para o papai, e eu dizia, me justificava que eu não tinha tempo de dar 5 minutos de ficar escutando aquela conversa afiada da mamãe e do papai velhinho, que diz sempre a mesma coisa, agora eu tenho. E fazer disso com prazer, né? E de fazer disso como um medicamento, e de fazer disso como um soldado anti-pandemia, vibrando amor, carinho, dentro do contexto familiar. O contexto familiar, ele tanto vai te dar oportunidades de sanear relações pela via amorosa, como vai te dar material para você dar um mergulho nas suas sombras, que eu comecei a falar, e ainda vou falar mais sobre essa questão da sombra aí. Tem mais assunto para falar sobre isso daí. Mergulhar ali dentro da sua sombra, porque vai despertar aquilo, a irritação. Nós vamos começar a brigar com os nossos filhos, com nossa companheira, com o nosso companheiro, por irritações que nada mais são do que projeção daquilo que nós mesmos somos. Nada mais, não existe um espelho mais brilhante e nítido para refletir quem nós somos do que a nossa companheira, o nosso companheiro, a nossa própria família. Então usar essa convivência familiar para exercitar esse amor, essa aceitação, essa cumplicidade amorosa para passar esse tempo de maneira alegre, de maneira divertida, se você tiver criança, dançar, exercitar, mas também aproveitar o que desperta essa comunhão familiar na sua sombra, e examinar a oportunidade de não perder esse material da tua irritação, da tua cobrança, que um familiar te despertou, para mergulhar dentro disso. Nós vamos voltar aí de novo. Estou falando da sombra porque esse é o ponto fulcro, central, lidar com a própria sombra nesse momento. Vou falar de novo.
Muito bem, aproveitar a convivência da família. Assim, tem que exercitar, dar umas desenferrujadas, tem família, ludicidade, brincadeira. Então, experimenta uma hora, colocar uma música e dançar, uma dança de salão, uma ginástica divertida, alegre e tal. E assim, vou te dar um conselho, assim, começa fazendo, e aí depois convida o seu companheiro. Primeiro começa fazendo. Isso aí, eu preciso assistir esse pedaço, que eu estou falando para nós dois aqui, tá? Esse que está do lado da cama e a outra que está do outro lado da cama. Em vez de ficar falando para o outro, começa fazendo. Aí o outro anima, aí quer fazer também? Bora fazer também? Aí faz. Então, aproveitar, dançar, brincar, desenhar, fazer alguma coisa que nunca fez. Assim, arriscar a desenferrujar aquele velho instrumento que estava guardado, aquela velha guitarra, foda-se os vizinhos, o velho saxofone, sei lá, tem tempo para fazer tudo, assistir série, tem tempo para assistir série, tá tudo. Mas assim, a televisão, os filmes, assim, ocupam muito tempo, a gente fica muito passivo lá. Fica muito passivo, ele deita lá, se espalha, se diverte, se emociona e tudo, se irrita, tudo por uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Tá? Legal, é gostoso também uma hora fazer isso. Tem tempo para fazer tudo, mas não ficar muito tempo na Netflix, assim, nas séries da vida. Aí não. Tem um tempo para aquilo, tem um tempo para outra coisa, e tem um tempo para criar jogos, para conversar, para verticalizar o assunto, trocar opinião com a família. Exercício físico, meu compadre, é o seguinte, assim, a gente sabe disso há um bom tempo, não precisa um médico saber disso, que o exercício físico, ele tinha que entrar assim como a gente toma banho, assim como como a necessidade fisiológica, escova o dente, toma banho, sim, a gente deveria fazer regularmente exercício físico. Só que essa bagaça não é natural, cara. Não é natural. O homem não foi feito para fazer exercício. A nossa fisiologia, o nosso lado animal, é comer e descansar e poupar energia. Nós temos um lado, quando eu for falar um pouco mais sobre a sombra, vou falar disso, ela quer poupar energia. Esse é o nosso circuito básico, não gastar energia. Você já viu na natureza? Já viu na natureza? Assim, algum jacaré fazendo flexão, alguma onça ali lá, algum beija-flor fazendo supino com as asinhas dele lá. Não faz exercício, come, acumula energia, faz tudo para não gastar, quando começou a gastar, come, e esse lado animal nosso é assim também. Então, impor a rotina de exercício não é fácil não. Não é fácil para mim, acho que não é fácil para você também. Para alguns caras é fácil, porque tem que quebrar o circuito natural de comer e dormir. E agora que eu tenho álibi, agora que eu não preciso trabalhar, agora que eu não tenho horário para acordar, agora que eu não tenho... Agora então, esse bicho que tem em nós, que é natural, né? Esse ser animal que tem em nós, que quer comer e dormir, com esses hábitos, tem uma tendência a fazer isso. Aí abusa da alimentação, vai ficando legal. Especialmente se você trabalha pra caramba, tem direito a ter um tempinho de fazer isso daí também, porque é gostoso. Parou, pronto, agora vamos voltar. Porque não é saudável para nós ficar ali, tipo como uma mobília em frente à televisão ali, mais uma peça ali, e emocionando, entrando numa onda emocional com filmes ali. E aqueles que a gente mais gosta, é aqueles que mais emoção tem, que mais tiro tem, que mais tragédia tem, que mais desarmonia para depois ter harmonia, aqueles que mais mexem com a gente, né? Aqueles que a gente mais gosta, não gosta de filminho que não mexe com a gente. Então, legal, faz, sério, um tempo para isso. E um outro tempo para alimentar essa alma que está ligada a todas as outras, de coisas legais, inspiradoras, e assim, conversas, coisas legais. Tem muito vídeo, tem muito babaca nesse mundo, mas tem muita gente boa nesse mundo, que fala coisas incríveis, e que fala coisas assim óbvias, mas fala de um jeito que nos toca, assim, histórias, depoimentos, assim, no meio de tanta coisa da mídia, da tecnologia, também tem um rio de coisa boa.
e de gente boa. Eu acredito, acho que mais do que acredito, eu tenho certeza, tenho convicção de que os bons são a maioria, é que os maus são mais bem organizados, e os caras, como gostam de poder e de dinheiro, mandam na bagaça da comunicação, da vida, e então parece que o mundo é mau, porque exatamente os maus gostam desse tipo de coisa. Os bons são a maioria, e agora chegou a hora de emergir o bem dentro de cada um e perceber de um novo tipo de relação, e é esse momento que nós estamos vivendo aí. Então a gente já começa a exercitar isso, se ligar a tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que é bondoso, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é humilde, que é delicado. Cuidado com a língua, cuidado com o julgamento, cuidado com fake news, de colocar o julgamento que aquele fez isso com o presidente, ou com o ministro, com aquele. Cuidado. Assim, ver tudo o que é de positivo naquilo. Exercitar esse tipo de olhar, que nós temos tempo para fazer isso. Relação com a família, assim, o cuidado com o que se alimenta, não só o físico. O alimento é para os olhos, para os ouvidos, então procurar bons alimentos. Aí também. Os exercícios, arrumar um jeito de se mexer dentro de casa. Aí, arruma um jeito. Ou dançando, ou brincando, ou um jeito. Se você nunca fez exercício antes, que tal então aproveitar essa brincadeira e dar uma mexida? Alongada, por exemplo. Detesto puxar ferro, detesto fazer força. Uma alongada e tal. Cuidado com o corpo. Isso daí. Contatos. Então, são coisas que são contribuições para diminuir, tirar o foco do teu medo e aumentar a tua imunidade. Comportamento simples. Claro que tem mais coisas, alimento, vitaminas, isso aí outras pessoas vão falar disso. Eu estou falando do cuidado, a gestão do pensamento. Lembra, como nós já colocamos, que só você pode fazer isso, a gestão do seu pensamento como o meu, só cabe a nós fazer isso, em tempos de pandemia, focado no amor, na saúde, na prosperidade, na correção, ou na correção, como queiram alguns, das nossas relações e, principalmente, um mergulho dentro das nossas sombras, aproveitando a xepa, aproveitando a liquidação espiritual de consciência que nós estamos vivendo agora. É isso aí? É isso aí. Fica aqui comigo, que agora vamos começar a falar um pouco mais sobre o pensamento.